Meu nome é Júlio César. Minha primeira experiência lúcida com a música, fizeram aniversário, na hora dos parabéns, aquelas pessoas batendo palma, aquela energia, uns cantando desafinado e eu me borrei completamente. Uma positiva é na igreja São Francisco de Assis, aqui no meu bairro, pela primeira vez a música me impactou assim positivamente, aquele som de órgão tocado por Bira, ele me olhava com a expressão assim, aquilo me emocionou. Percebi também que a minha família era musical, meus tios tocavam violão nas confraternizações de família, tio Gilmar, tio Gilvan. Minha família ela é toda afinada, todo mundo afinado. As minhas tias têm voz de cristal, todo mundo afinado, menos eu. Tinha músicas, tinha sons que me incomodavam, eu tinha medo de grito, de fogos, de motosserra. Na época de São João, jogos da seleção, virada de ano, minha mãe sempre se trancava comigo e tapava os meus ouvidos fortemente. Eu sempre fui um menino um pouco diferente. Eu não desenvolvi a fala. Minha mãe passou uma vida inteira me levando para terapias e psicólogos e fonoaudiólogos. Meu avô me levava para caçar nas margens do rio Pitbull, me botava para atirar na espingarda de soca dele para perder o medo do barulho. Me levava também para as cantorias de viola, que ele gostava muito, e me convidava para prestar atenção naquelas improvisações dos cantadores, aquilo era mágico. Desde criança eu já sabia que eu queria ser aquilo, eu queria ser um tocador, eu vivia implorando para ter aula de música, eu chorava, eu esperneava e não tinha professor aqui por perto. O instrumento foi meu pai, ele comprou um cavaquinho, eu até fazia aula de música. Toda vez que eu pegava, arranhava, torava uma corda. Essas foram minhas primeiras surras, assim, que eu lembro, assim, surras musicais. Quando eu torava, eu já sabia que eu ia levar uma lamborada, assim como ele chamava. A forma de chegar perto da música, assim, era quando ele ia, como é que eu posso dizer? Quando ele ia defecar, né? Levava o cavaquinho para o banheiro e pegava umas tablaturas, pregava na parede, ele ficava lá no seu momento criativo, né? Estudando, e eu ficava curiando pela fechadura da porta. Foi assim que eu peguei meus primeiros solos, assim, curiando pela fechadura, meu pai em seu momento criativo, né? Chorinhos como Pedacinho do Céu, Carinhoso, Felicidade. O vovô comprou um cavaquinho para mim. Ele gravava num gravador de fitas e os chorinhos, né? E levava para os amigos dele. Ele tinha o maior orgulho dele. Meu pai era um boêmio, né? Ele ia para as farras e era por uns 7, 8 anos já, ele me levava, era ele no tantã, eu no cavaquinho. A atração das rodas, né? Um moleque de 7, 8 anos. Eu lembro dos bêbados me abraçando e me cuspindo a cara. Até hoje eu tenho ânsia de sentir bafo de cachaça e farofa. Meu pai comprou um teclado, a saga continuava, né? Da privação de tocar, que ele não deixava que eu ia quebrar, né? Ele fez uma caixa com uma fechadura para o teclado, eu sofria demais. Era um PSR 510 na época, né? No século passado. Até hoje eu sinto o cheirinho de quando ele abria aquela caixa e cheirinho, um misto de sonho, de medo, de desejo, eu não sei nem explicar. Depois minha vizinha, Cleópatra, ela viu eu tocando e me levou para a igreja São Francisco de Assis. Tinha 12, 13 anos, para tocar nas missas. Nesse período eu tocava nos casamentos da igreja, né? Era contratado lá por quem ia casar lá. Muitos desses casamentos eu furei, porque nessa época meu pai me colocava para trabalhar de servente, de pedreiro, auxiliar de mecânico, serviço pesado. Às vezes o noivo vinha na minha casa, desesperado, me buscar, sabe? Eu estava fazendo um traço de cimento todo sujo. O pai botava para correr, né? E era não sei porquê, cara, muitas agressões verbais. Uma vida inteira, seu vagabundo, seu cara preta, não me chame de pai, eu não sou seu pai, seu bosta. Me botava de castigo, mas isso, notas mais baixas, mais dificuldades de me comunicar. Depois eu saí da igreja, já tocava bandas de pagode dos anos 90, fugia de casa, segundo meu pai, para vadiar. Meu pai foi transferido para Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, Puerto Soares. Lá eu vi um circo, e quando todo mundo foi dormir, eu fugi. Chamavam ao picadeiro, era um jogo de pergunta, eu não sabia o que eles falavam, eu tentava responder, gaguejando, e antes que eu pudesse falar qualquer coisa, eu levava uma tortada na minha cara. No final eles me davam comida
eu vinha para casa. Ali eu entrei em contato com uma coisa assim que até hoje eu não sei explicar, acho que um bichinho me picou. Até que um dia o circo não tava lá, né? Eu chorei, ficou um buraco no meu coração. Voltamos para Natal, 16 anos. Aí nesse período eu já era músico, né? Meu pai foi na ordem dos músicos assinar uma permissão para eu ter a carteira da Ordem dos Músicos do Brasil. Não sei como eu convenci ele que música música é uma coisa séria, tem sindicato, tem a Ordem dos Músicos. Um cara lá da Ordem, né, um tal de carioca, falando palavrões lá, xingando pessoas, chamando de aquele é um viadinho, um maconheiro, só palavrão pesado, rapaz. O pai tinha saído do quartel numa viatura oficial, estava fardado, veio só assinar essa liberação. Me descascou, sabe? Ele tá vendo, você é um vagabundo e uma dificuldade, meu amigo. Que falta de respeito desse carioca. Aí eu já tocava nas bandas de forró, fugia, era chamado de tudo que não presta, na escola eu era reprovado, me dava mal demais, e era para os 17 já, aí eu comecei a deixar o cabelo crescer. 17 anos, 364 dias, eu fui expulso de casa. Meu pai vivia dizendo que quando eu completasse 18 anos ele ia me botar para correr. Eu vivia dormindo na casa do povo aqui da rua. Conheci a doutora Nádia, me deu abrigo por muito tempo, né? Foi ela que pegou na minha mão e me levou na universidade para fazer curso básico de saxofone. E no Valdemar de Almeida para fazer curso de flauta transversal. Ela viu em mim talvez uma coisa que ninguém enxergava ali, me mostrou que eu era capaz. Em kitnets, passava uma fome. Meu amigo, fome. Minha mãe enchia os potes de sorvete com arroz, feijão, escondida do meu pai, né? Era uma luta. Nessa época também, tio Gilmar comprou um teclado para mim. Foi a salvação, né? Eu perdido no mundo. Me botava para fechar as festas. A festa já estava toda fechada. Era só uma espécie de treinamento que ele me botava para falar com os contratantes. Eu me tremia todinho, eu não conseguia falar, me tossia todo. Eu estava fazendo um show numa churrascaria e chegou lá um cara me elogiando e achando bom. E ele estava colocando o som. Niltinho de Acari, palhaço chuchu, o palhaço mais sem gosto do universo, assim ele dizia. Aí ele me convidou para ser tecladista nas apresentações dele no circo, né? Fizemos muitos shows, né? Numa dessas ele perguntou se eu queria me apresentar como artista principal, e assim eu comecei. Ele, o garotinho, venham todos. Era legal, né? O cantor César Lima, com quem vamos receber agora com uma forte salva de palmas. Ele muito garoto, começou muito jovem, né? Ele passou a me chamar do pai do circo, porque eu ia cantar nos circos e marcava em seguida a presença dele no dia seguinte, anunciava. O fato, quando ele ia pro circo, né, ele voltava 1, 2, 3, 4 vezes. Dobrava o público no circo, isso aí é fato, né? Porque aconteceu diversas vezes em vários circos. É um cara muito completo, é um músico que eu costumo dizer que ele nasceu feito. O César Lima, ele toca sax, toca flauta, toca teclado, cavaquinho, ele produz, tem um ouvido, sabe, muito apurado. Receba ele, César Lima, o índio dos teclados. Aí ele entrava, fazia aquele show, envolveu um rock com teclado e e rodava para um lado e rodava para o outro, dava pirueta. Era porque ele era ligeiro. E o show dele era ligeiro, ele fazia o show dele e sempre deixava a galera com aquele gostinho de quero mais. Foi meia hora só, foi ligeiro, tinha o cabelo bem lisinho, soltinho e uma presença de palco, vários shows em muitos interiores que o Circo Saturno passou. Esse cara aí é sensacional, talento nas veias. Logo, logo vai ter de volta aqui, você fazendo um show aqui no Circo Saturno. Um abraço, meu irmão. Nos bairros, nas pequenas cidades, nos grandes centros,
E assim sempre foi nos circos que andam pelo Nordeste do Brasil, fazendo isso com as músicas do forró, com a música brega, como é o caso do César Lima. O circo sempre foi um palco aberto para os shows do César Lima e por esse motivo ele continua assim, sempre que possível, fazendo essas apresentações. Um grande show ao vivo com o cantor César Lima. Eu doido para fazer propaganda, meu irmão. Digo, olha, fazer propaganda para César Lima, meu amigo, a lotação. Ah, meu amigo, me levantei bem cedinho, velho. Ele, a Opala veio lá, mas o outro cara, a Opala estancou, só pegava no empurrão, primo. Aí, meu amigo, quem foi que viu essa Opala pegar mais? E o meu negócio era animado para anunciar César Lima, Aí empurramos esse carro velho de volta pro circo. Era um menino empurrando e eu anunciando o show de César Lima. César Lima! Amanhã no Circo do Pica-Pau cantou César Lima, galera! Meu amigo César Lima, né? Esse cantor maravilhoso. E a gente tem muita história, né, César Lima? Que vinha de Natal para o circo, esperando uma boa renda, e quando chegava lá, estava chovendo. Muitas vezes o circo alagado d'água, né? E você pegava o carro e voltava sem fazer o show. Depois que estiava, eu dizia, César Lima, pode vir que agora vai dar o show e vai ser lotado. Quando vim lá pra cá, tome chuva de novo, tome lama dentro do circo, mas demos muito show bom, não foi, meu amigo? E é isso aí, cara. Você é uma pessoa que nunca deixou de atender um chamado meu no Rio Grande do Norte. Toda a vida que eu dizia, César Lima, eu quero um show, ou com chuva, ou com sol, você vinha. Foi uma luta grande que ele tinha, andando no ciclo, aqui no estado do Rio Grande do Norte, também no estado da Paraíba, andou também pelo Ceará, na época. Levei a câmera e fiz algumas cenas de ciclo na apresentação dele, inclusive Casa Cheia. César sempre foi um cantor muito esperado pelo circo, e na época fazia lotação, não era de acreditar, mas na realidade fazia lotação. Então são boas lembranças. Nós devemos uma homenagem toda especial a esse ilustre músico, o ídolo dos teclados, que fique na lembrança de todos aqueles que prestigiaram e assistiram. No circo eu encontrei pessoas que me estimaram verdadeiramente ao ponto de ter cidade que eu não conseguia descer do carro com tanta fã, tanta menina. Eu já peguei piolho de menino, já levei cutucão, um puxão de cabelo, arranhão. Aí foi nos anos 2000, eu comecei a tocar na lendária Boate dos Calangos, da Praia de Pipa. Foram 12 anos de show. Ali eu representava a nossa cultura para turistas do mundo inteiro. Foi um local que me projetou bastante, né? Farmácia, Bicho do Mangue, André, Rogério, todo o público, os nativos da Pipa. Forró era lotação na certa, né? Chamavam o nosso forró de plástico, né? Porque tinha teclado. Chegaram a jogar pimenta do rei no salão. Quer maior reconhecimento que esse, né? As músicas que eu cantava lá eram música de forró tradicional, Luiz Gonzaga, todos esses artistas pé de serra. Músicas de forró romântico, né? Calcinha preta, limão com mel, tudo com tom lá em cima. Eu tinha 18 anos, cabeludo, parecido com esses cantores dessas bandas, e o povo me elegeu cantar isso, assim. Nunca minha extensão vocálica foi essa, assim, foi o povo do circo, o povo de Pipa, que me botaram para cantar essas músicas. Quando eu cantava, eu tinha logo um reforço positivo muito grande, né? As pessoas gostavam e vibravam bastante. É isso que eu sou. O público é quem manda, né? Fazer o quê? Isso sozinho. Como eu
2010. Foi o fim da minha vida, né? Um acidente, um incêndio no meu estúdio, queimaduras no corpo, fiz um monte de cirurgia, fui traqueostomizado, queimei 70% dos pulmões, boca, garganta, língua, traqueia, laringe, faringe, cordas, córneas. Eu passei 30 dias no Valfredo, tive 3 paradas cardíacas, foi uma experiência bizarra, sabe? E com 10 dias eu descobri que a minha companheira tinha falecido. A minha recuperação foi incrível, assim, isso foi unanimidade entre os enfermeiros, os médicos. Poxa, esse cara, cada dia que passa, eles levaram alguns instrumentos, uma dermatologista trouxe um teclado, eu segurava a minha traqueostomia aqui, eu cantava a todo mundo, e cantava com a minha mãe. Nos momentos mais difíceis que eu estava com a córnea queimada, assim, a minha mãe cantava no meu ouvido músicas de quando ela cantava como criança. Aquilo ali foi muito viril, foi muito espontâneo, e a música é isso. A música, ela sempre salvou a minha vida. 6 meses depois, um oficial de justiça foi na minha porta e levou a única coisa que não estava dentro desse incêndio, que era o meu carro. O que meu pai disse, ele disse: "E aí, seu bosta, cadê os seus amigos agora? Seu merda, seu bosta, quem é você? Cadê você, seu merda?" Ele disse umas 17 vezes. Eu recusei vaquinha, recusei gente que queria pedir esmola para 2, recusei programa. Fiquei sem amigo, fiquei com fama de prepotente, arrogante, orgulhoso, doido, né, de derrotado. Sabe um cachorro quando morre, todo mundo quer chutar? Vinha gente me visitar e dizer: "Ei, eu tô sabendo que você não vai cantar nunca mais." Eu entrei numa depressão profunda, tive síndrome de pânico, ideação suicida, ansiedade, tristeza, mágoa de tudo, de todo, crise de raiva, bipolar, vários psiquiatras, tomei remédio controlado de tudo que é jeito, misturado com tudo que é tipo de bebida sem futuro. Tudo que não prestava, eu passei, eu senti e eu vivi. Na universidade eu cheguei muito empolgado, né? Minha intenção básica era usar a música como terapia e retomar a minha vida e dar um diploma para o meu pai, que estava com uma doença muito séria na época, né? Uma doença terminal, e eu sabia que ele não ia viver muitos anos. Eu era um analfabeto. Eu não sabia nem o que era lauda, né? A professora, o que é lauda, o que é discente, docente. Eu comecei a tomar muitos comentários para mim, sabe? Professores falavam que existiam pessoas que não tinham condições de estar na universidade, que tinha gente que era analfabeto funcional, outros diziam: "Como é que ele vai ser professor, um gago, como vai dar aula, kkkk", era assim. Então eu recuei, fiquei triste, mas no segundo período da universidade para frente eu resolvi que ninguém iria mais, como é que eu posso dizer, chover na minha cabeça. Eu me matriculei numa disciplina de português, no setor de letras, tudo que aparecia eu me escrevia. Daí para frente eu virei um animal. O cara que eu conheci na universidade, o cara que já veio de outras vivências do circo, dos forróis e tudo mais. Um louco daqueles que a gente precisa ter em nossos ambientes. Eu gostava muito das parcerias que a gente tinha. Aos poucos também a gente foi passando a se interessar por escrever textos acadêmicos, por fazer pesquisa e, consequentemente, ir para congressos. César me apelidou como um dos pareceristas dele, então eu pude ajudar muito a ele a corrigir textos, esse processo todo de pesquisa, né? O processo acadêmico dentro de uma instituição de ensino superior, né? Então César é um cara sensacional, assim, um cara que eu gostava muito porque eu colocava os desafios. E César tem um congresso não sei aonde no Brasil, bora? Ele, bora. A gente bateu o Brasil todinho praticamente, indo apresentar artigos acadêmicos em congressos, né, vendo pesquisas, participando, tudo. Chegou uma hora que César estava tão produtivo, né, academicamente falando, que esse infeliz chegou a passar de mim. O cara já estava produzindo mais do que eu, mais do que o restante dos nossos colegas, tudo. Tava colocando, tinha um congresso, ele, no Sudeste, ele metia 3 artigos lá, tem outro no Norte. Um cara sensacional, um louco daqueles que a gente precisa. Um cara muito questionador. Os ambientes que ele estava, né, às vezes em sala de aula, muitas vezes em reuniões, né, dos projetos de extensão que a gente participou junto também na universidade, foram muitos.
inclusive nos congressos, em aulas, é um cara que sempre estava ali para questionar, né? Ele estando certo ou errado, se ele não souber de alguma coisa, ele vai perguntar. Se ele achar que está errado, ele vai dizer que está errado e o porquê, né? Até que se prove o contrário. Então é um cara sensacional, um amigo que eu guardo no peito até hoje. É um cara que merece todo o reconhecimento, um cara que tudo que se propõe a fazer, ele faz bem feito. Perfeccionista todo. Então é um cara incrível. E um grande abraço, meu amigo, para você. Projetos que eu me inscrevi, eu passei em 99,9 deles, né? Comecei a publicar trabalho em todos os principais congressos internacionais e os brasileiros. Eu perguntei a um professor sobre um congresso, a Ampon, né? Como era que fazia para publicar trabalho lá. Ele disse, você publicar trabalho? Eu estava no segundo período, lá só quem publica é doutor, rapaz, eu não sei quem. Eu disse, se eu passar esse trabalho, eu vou fazer um vídeo no aeroporto daquela música de forró. Cheguei lá, as pessoas se apresentavam, eu sou pós-doutor e primeiro violinista da orquestra de Massachusetts. Eu pesquiso sobre as perspectivas elementares da musicalidade. Quando chegou na minha vez, eu disse, eu me chamo Júlio César, eu sou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do segundo período, né? Aí o professor ficou olhando para mim e disse, sim, qual o instrumento que você toca? Eu olhei para ele, eu disse, teclado de seresta. Aí tinha um gringo assim, o gringo olhou para o outro e disse, what? Aí eu olhei para o gringo e disse, Zezo. Eu me sentia discriminado, né? Ninguém olhava muito para mim assim, quando eu estava me entrosando, vinha um com uma partitura assim complexa. Olha aqui, o que é que você acha disso aqui? Eu olhava assim e dizia, eu não sei, eu leio essas bolinhas que vocês leiam, não. Eu criei uma programação, né, que fala, era a minha própria voz, que fala com os estudantes de música e traz mais independência no aprendizado. Eu criei o solfejo magno, né? Você toca e ele vai dizendo o nome das notas musicais. Faça uma sobreposição de terças a partir desta nota, usando os dedos 1, 3 e 5. Meu nome é Gessé José de Araújo, sou professor do Estado há 7 anos. No início que entrei no Estado, o professor Piano me ajudou bastante, né? Me ajudou com os alunos, com os conteúdos que ele passou para mim no meu computador. Os conteúdos postados lá veio desde a canto-chão com os estilos musicais atuais, né, contemporâneos. Então, desde então, venho trabalhando com esse material e venho percebendo que vem dando uma contribuição na aprendizagem dos alunos, né? Trouxe uma música bem antiga para fazer comparação, para mostrar para os alunos que a forma musical não é de hoje, né? A forma musical já vem de muitos anos, então eu trouxe uma música com 3 partes também antiga, em outras teclas. O sagrado e o profano. E aí, meu amigo Júlio César Ferreira Gomes, que alegria, bicho, poder estar aqui para falar dessa nossa amizade que a gente construiu. A gente se conheceu na UFRN, né, lá no departamento de música, eu fazendo curso de bacharelado, Júlio fazendo curso de licenciatura. A gente se conheceu nessa mostra de profissões e foi interessante como a conexão das nossas ideias, né? A gente, na verdade, acabou descobrindo outros lados um do outro, né? Eu descobri o lado pesquisador de Júlio, que eu ainda não tinha esse lado aflorado, né? Mas que foi um lado que fez uma diferença gigante. Júlio me ajudou bastante. E nessa época eu conheci também uma ferramenta incrível, que foi o professor Piano, o PP, né, Júlio? O PP, ele é uma ferramenta que possibilitou a gente na época e possibilita sempre
com um teclado digital, um teclado de um piano digital, interação com o músico. Às vezes o músico deficiente visual, ele aperta numa tecla específica do teclado e ele passa informações sobre a música, sobre a história da música, sobre a influência daquela música, sobre, enfim, né? Eu passei numa prova do concurso e no meu plano de aula eu citei o professor piano, sob uma regência de Júlio também, porque, como falei no início, a gente sempre se reuniu depois dessa fase da universidade, que inclusive eu acho que foi a prova, sabe, Júlio, da consolidação. Nessa altura do campeonato, todo congresso que aparecia, eu estava dentro. Todo congresso eu publicava 3 trabalhos, porque só podia 3. Tenho vários trabalhos publicados. Ganhei prêmio de inovação para educação musical inclusiva brasileira, pela Unicamp, UFPE. Olá, eu sou Máximo José da Costa, atualmente sou docente no IFRN e venho relatar aqui brevemente o meu entusiasmo com o programa desenvolvido para a educação musical na área inclusiva do nobre amigo César Lima, o piano professor, no qual, à época, enquanto eu era candidato do concurso, me muni desse programa como estratégia metodológica para trazer versatilidade ao meu desempenho pedagógico. Inclusive, a banca, à época, ressaltou muito a importância desse programa e pediu maiores informações. E é com satisfação que eu indico e parabenizo os trabalhos desenvolvidos na área da educação musical do meu nobre colega César Lima. Júlio César Ferreira Gomes, meu estimado amigo César Lima, assim conhecido por todos. Lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de seu nome, isso já vai fazer quase 20 anos, ele era um artista que se apresentava semanalmente na Praia da Pipa. Ele que animava as festas, os forróis aqui, nas noites. Além de grande artista, pesquisador de primeira linha, sempre foi um estudante muito dedicado, laureado na nossa turma na UFRN. Não tenho nem palavras para descrever o quanto essa pessoa é especial para mim. César Lima, você mora no meu coração e na minha mente. Um amigão, estamos juntos sempre. Fui laureado. Ter sido laureado, eu sei que alguns imbecis antimeritocratas vão falar besteira, mas para mim foi. Eu me venci, eu me superei depois de tudo que tinha acontecido comigo, depois de tudo que eu sofri, que meu pai fez comigo, e eu dei uma láurea na mão do meu pai. Concedendo-lhe a medalha e o diploma de mérito estudantil. Eu convido o professor Danilo César Guanais de Oliveira, paraninfo da turma concluinte, para fazer a entrega da comenda do mérito estudantil a Júlio César Ferreira Gomes. No dia da minha formatura, a minha mãe descobriu que estava com câncer, o meu pai já estava com câncer. Faziam exatos 10 anos que a minha companheira tinha falecido. Foi um misto de vitória, só quem ganhou fui eu. Isso não serve para ninguém, só serve para mim, para o meu pai e para minha mãe. A musicoterapia, para mim, começou autodidata, viril, intrínseca. Eu já nasci musicoterapeuta, de mim mesmo, né? Isso é indubitável, foi natural, espontâneo. Desde criança foi meu refúgio a música, né? A música servia para me sentir bem, para conseguir falar, para me acalmar, para interagir socialmente, para me habilitar, para curar minha alma, minhas dores. A experiência palpável de musicoterapia foi em 2005. Um cliente me procurou para produzir um CD para o seu irmão que estava com câncer. E eu comecei a registrar a conversa entre as gravações. Dali eu percebi o poder da música verdadeiramente de estimular lembranças, esquecer por um momento as dores. E eles falavam de angústia e ressignificavam
a vida, choravam, sorriam. Aí eu comecei a pegar o macete e estimulava o senhor a contar suas histórias, a cantar suas músicas. Daí eu entendi, porque eu sempre busquei a música naturalmente. E ela foi que me motivou a me comunicar, foi ela que serviu de espelho para mim lá no circo, né, para eu entender as expressões e os sentimentos. No circo tudo é aumentado, né? Você faz uma expressão aqui e o público responde imediatamente, assim, você fica feliz, o público é um grande espelho. Foi lá também que me fez perceber as metáforas da vida, o duplo sentido, a ironia de algumas pessoas que eu convivia, né? O momento mais incrível da musicoterapia que eu passei foi com meu pai. Eu tocava para ele as músicas da época dele, né? Ficava no hospital com ele, a gente ficava ouvindo aquelas cornetas, ficava rindo demais e lembrando da nossa história, das nossas músicas. Ele chegou uma hora que ele deu esse depoimento, eu estava até gravando, ele disse: poxa, filho, quando você toca eu esqueço todas essas dores. Um dos últimos conselhos que ele me deu foi: ó, meu filho, tá aí a vida para você. Cuide da sua casa, cuide da sua mãe, arranje uma mulher decente, case, tenha um filho, porque no final da sua vida você também vai precisar de um amigo. Esse foi o nome. Ele me chamou de amigo, né, naquele momento emocionante. E a partida dele foi com música, né? Ele partiu ouvindo música. A aproximação com meu pai de ressignificar a nossa vida. Todos os momentos felizes que eu tive com meu pai foi intermediado pela música. Eu já estou com uma voz assim, né? Eu já estava fazendo pós-graduação em musicoterapia, atendia pessoas com síndrome de Duchenne, síndrome de Down, autismo, mucopolissacaridose, idosos com Alzheimer, com Parkinson, pessoas com depressão, ideação suicida, ansiedade. Por conta própria, eu buscava conhecimento nas revistas de musicoterapia, nas brasileiras e nas internacionais. Virei um exímio leitor, pesquisador de técnicas, de tudo. Um tempo atrás eu sofri um problema de saúde, fiquei paraplégico por um tempo. E o Cezinha foi o primeiro a que se interessou pelo assunto. Estou sentindo falta de Pedro, o que está acontecendo? E aí, ele foi me explicou, né? E aí, a gente soube que ele estava terminando a faculdade de musicoterapeuta. E ele disse: ó, se vocês quiserem, eu estou aí, né, no próximo dia. Ele marcou, se não me engano, uma semana depois para ir, mas no outro dia já estava lá, né? E aí, ele chegou lá e disse: ó, o problema dele é tal, se quiser eu vou com ele pro médico, para consulta. Foi, né? Minha família, quando estava corrida comigo, ele dizia: ó, me dê o papel que eu vou lá no hospital tal, agendar consulta, agendar, falar com o médico e se for preciso até brigo. Ele chegou em casa e disse: ó, estou disposto a lutar com você. Você está disposto? E aí a gente lutou essa guerra e graças a Deus venci, graças a ele. Foi um irmão assim para mim que tudo que hoje eu sou e me torno cada dia é graças a ele. Um irmão, como um amigo que eu posso e pude confiar, uma pessoa que me acrescentou muito na minha vida, não só profissional, mas na vida pessoal também, né? Me ajudou a lutar e a vencer várias dificuldades. E aí a música, como terapia, uniu mais ainda dois irmãos. O Cezinha, ele faz por amor. Ele diz muito o que ele sofreu, ele não quer que ninguém mais passe. Por isso que eu digo que Cezinha ele faz por amor. Porque é uma pessoa que não tem explicação. Se não foi Deus, então eu não sei o que foi que me deu de presente. A faculdade de musicoterapia também foi uma tragédia, né? Nunca me senti tão ofendido, né? Fiz a primeira pós-graduação em musicoterapia pela faculdade de Sensupeg. Eu sou o primeiro estudante de musicoterapia formado no Rio Grande do Norte. Eu encontrei um bocado de professor proselitista, quando eu trazia os meus exemplos, né, de musicoterapia, tudo baseado na própria ciência deles. Eu era oprimido, né? Eles diziam a todos, assim, publicamente, em sala de aula, que eu não poderia praticar a musicoterapia. Era antiético, que a Associação Brasileira de blá blá blá, não sei o que proibia. Nessa musicoterapia efêmera, a coordenadora Natália,
Ela lia o currículo de todo mundo. Quando foi ler o meu currículo, ela... Tem prêmio não sei aonde, por causa desse jeito, cara. Foi laureado não sei aonde, não sei o que lá, não sei o que, viajou pra não sei aonde, tem curso de não sei o que. No final ela disse, no Lattes cabe tudo. Eu disse, no seu também. Cabe qualquer coisa. Isso aí é só o que eu quero lhe mostrar. A última aula virou um inferno. Ela falava lá para os alunos. Então, gente, qual é o hormônio da musicoterapia? Vocês vão estagiar, já tá no final. Qual é o hormônio da musicoterapia que é mais importante na musicoterapia? Ninguém sabia. Eu, dopamina! Só eu que respondia. E eu ainda olhava para ela e falava, você acha que os meus amigos estão preparados? Tudo que essa mulher falava era as coisas que eu tinha dito antes, que tinha pesquisado na internet, que era pesquisado. Ela falava, gente, o Google não tem trabalho confiável. Eu levantava a mão e falava, professor, eu leio todos os seus trabalhos no Google, eles são confiáveis? Eu botei ela numa pressa muito grande, né, que eu trouxe o artigo 5 da Constituição, né, que prevê a liberdade, o direito de pesquisar, de se pronunciar, de ser um profissional da musicoterapia, já que não tem regulamentação até o momento. Essa mulher tentou de tudo. Quando eu fui para a próxima aula, tinha 2 seguranças lá com um papel, a carta da minha expulsão, dizendo que eu tinha agredido a professora. Eu fui expulso de uma faculdade. Isso para mim não tem problema não, porque eu já estava fazendo outra pós-graduação paralelamente. E para mim é o maior prazer, porque eu posso chegar agora para os meus colegas e dizer para eles, olha, na escola que vocês estudaram, eu fui expulso. Começou a pandemia e começaram a querer dar aula remotamente, de qualquer jeito. Eu juntei todos os estudantes e eu parei a faculdade sem SUPEC. Parei as aulas e parei as prestações de todo mundo, prestações caríssimas. Se juntou uma turma, todo mundo deu CPF, nome completo, eu fui lá como representante disso, ou vocês param, ou todo mundo vai sair dessa pós-graduação. Eles pararam. Eu parei a faculdade sem SUPEC, com muito orgulho. Foi por isso que houve essa perseguição e até hoje, e não vai terminar nunca, mas eu não me entregarei. Essa professora veio para dar uma aula sobre como me rebaixar. Assim, tudo que essa mulher falou na aula foi de alguma forma para me atingir, para dizer que eu era antiético, que eu era isso, que eu era aquilo. Aí eu comecei a cutucar ela também, né? Ela falava... Eu estou fazendo um trabalho, estou publicando sobre respiração no tempo de Covid, exercícios. Professor, eu já tenho isso há 10 anos atrás. A senhora já leu o meu artigo? Olha aqui a minha traqueostomia aqui. Tudo que ela falava, eu derrubava. Só de ela falando de síndrome do pânico, que a pessoa chegava com o coração a, sei lá, 160 o coração, ela tocava uma música no ritmo do coração da pessoa, e a pessoa, de repente, a síndrome do pânico parava. Eu levantava a mão, professor, eu já tive síndrome do pânico. A síndrome do pânico para sozinha com 8 minutos, com 10 minutos. Qual é o artigo que a senhora traz para embasar isso que a senhora está falando? Porque tudo que você está falando aí, se você não trouxer um artigo científico, uma referência, fica uma pseudociência. E essas coisas que eu falava para ela. Quando eu perguntava sobre as leis de musicoterapia, o que me empatava de ser musicoterapeuta, que ela falava lá, é uma forma de controle, essas associações, essas coisas. Por quê? Né? A faculdade que ela trabalha tem 1.000 alunos de musicoterapia, cada uma R$10.000. Faz as contas aí. O mundo é sujo, meu irmão. Eu venho de uma família indígena por parte de pai. A minha avó falava sobre sua mãe, a minha bisavó, né? Falava sobre sua avó, a minha tataravó. Falava sobre os índios Cariri, Tarairiú, Uigé, né? Lá da região onde ela nasceu, em Santana do Matos, sobre os tapuias, né? É isso que eu sou. Com muito orgulho. As coisas mais interessantes que ela me dizia, que tinha aprendido, era que o melhor remédio para dor de dente é gemer, né? Vibrar, né? Porque a gente geme, né? Quando tá com dor, né? Por quê, né? Quem ensinou isso para ela? Eles se utilizavam de música para cura, para os rituais. Então a musicoterapia, para mim, ela tá antropologicamente, intrinsecamente dentro de mim. Aí vem uma coordenadora de uma faculdade privada capitalista passar por cima da minha história, dos meus antepassados, da minha origem,
querer ocupar meu lugar de fala, né? Querer me ensinar musicoterapia e dizer que eu não posso ser musicoterapeuta, a não ser que eu dê dinheiro a um grupinho lá de associações. E tem alguma coisa estranha nessa história aí. Viva a decolonização até o fim dos tempos. Hoje eu sou formado em musicoterapia, sou professor de música, licenciatura em música, tenho 2 pós de musicoterapia, sou formado em fisioterapia, sou formado em fonoaudiologia, motricidade infantil e tanta coisa que eu nem lembro, cara. Sério mesmo. E pode trazer para conversar qualquer pessoa, vamos discutir, vamos falar sobre ciência. Eu não tenho medo de nenhum professor, eu não baixo o meu olho, pelo contrário, é eles que não olham no meu olho. Eu sou humilde o suficiente para saber que eu não sei de tudo e adoro encontrar bons professores. Acredito na ciência, é por isso eu busco, mas não sou tolo, né? A minha musicoterapia, primeiramente, ela tem base no existencialismo, na fenomenologia. A musicoterapia ela é de dentro para fora, nunca será de fora para dentro. Então, música para mim é isso, é dor, é tristeza, é saudade, horror, vingança, solidão, temor, Queda, é fogo, é devaneio, deserto, frustração, prisão, é dúvida, é traição, é ódio, é tragédia, é saudade, mas também ela é terapia, é autoterapia, é lembrança, é oração, é prazer, né? É empoderamento, afeto, é sonho, é nostalgia, é liberdade, é amor, vontade de viver e de curar os outros. Música é César e César é música. Inclusive, antes da primeira faculdade de musicoterapia chegar no Rio Grande do Norte, eu já tinha recebido o prêmio Travel de musicoterapia da TCP Terapêuticos, uma empresa internacional, uma equipe, né? Eu compus essa equipe um prêmio de $35 mil. Musicoterapeuta, está aqui na bancada do jornal da 87 FM. César, quem está em casa, deseja contratá-lo, como faz? Esse trabalho que você vem fazendo aí de musicoterapia, para quem é que você faz esse trabalho? Idosos, pessoas com ideação suicida, crianças autistas com síndrome. Mandar um abraço também para o grande cantor César Lima. Acabei de saber também que o César Lima, esse grande cantor, sofreu um acidente aí, está impossibilitado de trabalhar, né? César Lima foi uma das pessoas que estiveram aqui no programa nesse verão, Alana, onde eu fiquei mais lisonjeado, mais enaltecido. Mas sabe quando a gente se sente orgulhoso de ter uma pessoa que faz um trabalho social tão intenso, tão bom, tão incrível? César Lima é incrível, teve a né? oportunidade de conhecer ele o trabalho dele, música a pessoa dele, né? Para os hospitais onde as crianças estão precisando de apoio, não só crianças, adultos também. E o César Lima começou esse trabalho depois de ele precisar de que as pessoas fizessem. Para a gente ver o poder da música, o poder da arte.